Graça e paz, amém? Amém. Estamos aqui mais uma vez, começando um ensino bíblico para a honra e a graça de Deus, né? Como já foi dito antes, nós vamos estudar as cartas de Pedro e já fazendo um panorama, a carta ela vai ter um plano de fundo resumido em graça e eleição. E dentro disso eu vou explicar sobre a eleição, vou explicar sobre predestinação, sobre a presciência divina, conceitos básicos, mas que são importantes para nós cristãos entendermos perfeitamente por que Pedro estava usando aquelas coisas, né? E abram comigo em 1 Pedro capítulo 1, que vai dizer assim, 1 Pedro capítulo 1, no verso 1. Eu, Pedro, apóstolo de Cristo Jesus, escrevo esta carta aos eleitos que vivem como estrangeiros nas províncias de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bítina. Deus, o Pai, os conhecia de antemão e os elegeu. E o Espírito os santificou para a obediência e a purificação pelo sangue de Jesus Cristo. Que vocês tenham cada vez mais graça e paz. Algumas traduções vão dizer que Deus, nosso Pai, o Pai de Jesus Cristo, nos elegeu por meio da presciência divina, né? E fazendo uma breve introdução, né? Eu vou ler um pouquinho sobre o que eu escrevi, né? E diz assim: o autor é Pedro, o apóstolo de Cristo. Ele escreveu a carta para os santos de Persa em Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bítina, que são 5 partes do Império Romano, localizado na Ásia Menor naquela época, e hoje seria por volta ali da Turquia, algo relacionado a isso, né? A gente conhece muito bem Gálatas, né, que o apóstolo Paulo vai escrever as igrejas daquela cidade, né? A Ásia também, enfim. Então, ele escreve para aquelas 5 cidades. Se os irmãos lembram que Paulo, na sua segunda viagem missionária, o Espírito Santo de Deus instrui ele a descer para Macedônia. E é nesse tempo, é nesse meio, que o apóstolo Pedro entra na Ásia. E nesse local, ele é preso depois, né? E é na prisão que ele escreve essa carta para essas igrejas, né? Para essas igrejas dessas 5 cidades. Então, é basicamente nesse meio que surge a carta, que surge a epístola, né? Então, pontos para a gente já começar a entender, né? Parecia que era programado. Na prisão foi onde saiu a palavra de Deus. Na verdade, as maiores, né? Assim, mais escritos bíblicos foram no meio de perseguição, foi no meio de luta, até mesmo no Antigo Testamento, enquanto os babilônicos estavam vindo atacar, enquanto os assírios estavam atacando, enquanto os egípcios estavam atacando, enquanto o povo de Deus estava sendo atacado, era nesse meio que a palavra de Deus vinha para dar norte, para dar segurança, para dar instrução, enfim. E aqui no Novo Testamento também não é difícil. Sobre perseguição dos romanos, sobre perseguição dos judeus, presos. A gente viu que foi nesse momento em que a igreja mais cresceu, foi nesse momento em que foi instituído todas as doutrinas bíblicas, e fora disso não existe nenhuma outra doutrina bíblica, né? Nós sabemos que o cânon foi fechado em Apocalipse, então qualquer outra revelação, qualquer outra doutrina bíblica, qualquer outra coisa que esteja fora disso não é devido a nós. Nós não devemos aceitar, nós não devemos trazer para dentro das igrejas. E os próprios apóstolos lutaram contra isso, né? Com essas ideologias, com essas falsas doutrinas, né? Então, no meio da dor, no meio do sofrimento, que as igrejas passando, que os apóstolos passando, que vai surgir a maioria das cartas, que vai surgir a maioria
dos ensinamentos e das doutrinas bíblicas, né? E a data é cerca de 63 depois de Cristo, tem uma variação entre 60 a 64, mas o mais provável, assim, que nós cremos, de acordo com os arqueólogos, de acordo com os estudiosos, é que é cerca de 63 depois de Cristo, né? Logo depois Pedro é morto e ele vai escrever, ele relata que ele está escrevendo da Babilônia. E tem algumas coisas importantes para a gente ver sobre isso, que há 3 interpretações possíveis sobre isso, que naquela época tinha uma cidade no Egito que se chamava Babilônia, tinha uma cidade no Oriente que se chamava Babilônia, e a outra era que ele poderia estar fazendo como o apóstolo João, está chamando Roma de Babilônia. E é a mais provável, que assim nós cremos também, que assim eu creio, né, nos estudos que eu fiz, que era que Pedro estava preso em Roma, titulando Roma de Babilônia, né? Então, provavelmente Pedro estava preso em Roma e foi daí que ele escreveu essas cartas, né? E eu preparei algumas anotações, né, que são importantes para o nosso compreendimento da carta, para que a carta possa ter um efeito maior na nossa vida, no nosso dia a dia, né? É importante para a compreensão. A carta de Pedro é baseada em suas vivências com Cristo enquanto vivo e suas pregações em Atos dos Apóstolos. Muitas coisas têm um significado bem mais profundo para Pedro do que aparenta. O amor sem fingimento, a perseverança em tempos difíceis, relacionamentos que requerem perdão, o crescimento na fé, na graça e no conhecimento, a confiança na ressurreição e na vinda de Cristo com esperança. Essas e mais outras coisas trazem um grande pesar nas palavras de Pedro, né? Então, muitas coisas quando Pedro estava relatando, o amor sem fingimento, perseverar nos tempos difíceis, fazer o bem ainda que soframos, tinha na mente dele o exemplo de Cristo, as vivências que ele teve com Cristo, os ensinamentos que ele recebeu de Cristo, né? Então, se a gente conhecer um pouquinho do Evangelho, a gente vai ver muito isso, porque Pedro retrata muito isso na carta dele. E, como eu disse, é para a gente ter uma melhor compreensão, né? Para a gente poder ter um bom entendimento. Quando Pedro falar sobre alguns assuntos, né? Sobre o perdão, quando se trata de perdão, vem à mente dele sobre Cristo, vem à mente dele perguntando para Cristo, pedindo para que Cristo acrescente mais fé para que ele possa perdoar. Enfim, a gente vai ver isso no decorrer da carta, né? E agora entrando um pouquinho mais para a introdução, né? Esse foi mais ou menos explicando onde é que foi escrito, quem foi escrito, quem foi o escritor e a situação das cidades, né? A situação, as 5 cidades que ele escreveu e provavelmente todas as cidades do Império Romano ou algo nesse sentido, né? Como bem sabemos, na sociedade sempre há uma diferença de status social, ainda que ela seja muito bem desenvolvida nos aspectos que acompanham. Obviamente não seria diferente em Roma. Pode acreditar-se que uma grande maioria dos cristãos dessas províncias eram de um baixo status. Trazendo para os dias de hoje, não é muito diferente, né? A gente que vive aqui, nós sabemos, provavelmente não existe nenhum rico aqui, né? Todos nós conhecemos um do outro, ninguém aqui é rico. Todo mundo, né, está no mesmo escalão da sociedade. E para ilustrar melhor isso, a gente precisa entender que sempre existiu, né, essa ideia, essa diferença, essa desigualdade. E a igreja não precisa, entre aspas, lutar por conta disso. Por quê? A desigualdade, ela é causada pelo pecado. Ela é causada pela perversidade humana. E eu vou falar, né, bem brevemente sobre algumas coisas que o mundo tenta colocar para sanar essas desigualdades. Mas a igreja não deve tomar isso. Olha que contraditório, não é mesmo? O mundo quer sanar algo que ele mesmo causa. Porque o mundo é perverso, o mundo é caído. E a desigualdade vem do mundo caído. E não tem como o mundo, com as ideologias mundanas, sem nada que venha de Deus, querer tirar essa desigualdade. Então nós, cristãos, nós não devemos
nos preocupar 100% com isso. Isso não deve ser a nossa base para fazer qualquer coisa. Eu não sou cristão porque eu quero acabar com a desigualdade social, eu não sou cristão porque eu quero acabar com a desigualdade de gênero, eu não sou cristão porque eu quero acabar com a desigualdade racial. Não é isso. O cristão, em alguns pontos, ele vai lutar contra alguns tipos de violência e tudo mais, ok. Mas esse não é o ponto de início para eu ser cristão. Eu sou cristão por quê? Porque eu fui eleito por Cristo, porque Cristo me salvou, porque Cristo me ama. Então precisamos entender algumas coisas, né? Porque eu estou falando disso porque tem muitas igrejas que caíram nisso hoje. Né? Eu vou ler aqui. Né? Referente a eles serem de um baixo status, né? Serem pobres, assim, falando de uma linguagem mais informal. O que aparentemente poderia trazer problemas, mas não deveria ser esse o problema enfrentado por estas igrejas. A Igreja de Cristo não deve ser levada pela ideologia da luta de classes ou pela justiça social dos homens, menos ainda pela ideia de venerar um grande Estado. Esse problema é enfrentado pelas igrejas de hoje. Então, como nós sabemos, a igualdade sempre existiu por conta que o ser humano ele é caído, por conta que ele resiste à vontade de Deus, ele resiste a tudo que é bom, né? Então, a igreja, a obra da igreja, o trabalho da igreja, principalmente daquela época e da de hoje, não é porque eu quero acabar com a pobreza do mundo. Não é porque eu quero alimentar o pessoal da África, não é porque eu quero cuidar dos cativos, não é isso. Embora haja esse tipo de colocação, mesmo feita por Tiago, como a gente bem sabe, mas esse não é o princípio, esse não é o foco, esse não é o combustível que leva a igreja a praticar as boas obras. Eu não pratico as boas obras porque eu só quero alimentar e deixar morrer espiritualmente. Então, entre eu alimentar uma pessoa e eu deixá-la morrer espiritualmente, eu prefiro não alimentar do que deixá-la morrer espiritualmente. Porque a alma ela é muito mais importante que o corpo. A alma ela é muito mais importante que o corpo. O espiritual ele é muito mais importante do que o que nós vivemos aqui como corpo, como sangue. Então, a gente precisa entender algumas coisas. A igreja não é movida por conta dessas lutas que foram impostas e se a gente for estudar isso, atrapalhou muito a igreja. Isso atrapalhou muito e atrapalhou muito mesmo. Toda a obra da igreja, toda a doutrina da igreja, quando no século XVII, mais ou menos, principalmente quando entrou a questão do liberalismo teológico e tudo mais, foi onde, a partir disso, também surgiu a teologia da libertação, foi onde Karl Marx, Engels e alguns outros, né, falando abertamente, o comunismo, o socialismo, o progressismo é algo totalmente corrosivo, corrói a fé e corrói toda a boa ação dos seres humanos. Então a igreja ela não precisa disso. A igreja não precisa dessas ideologias para motivar ela. A gente, perto das eleições do ano passado, a gente falou um pouco sobre isso, de que a igreja ela não pode parar de fazer a obra dela porque o governo, porque um Estado está se opondo. Ou ela não tem que se incentivar ainda mais porque o Estado é a favor. Então, a igreja ela tem que fazer a obra dela independente de qualquer coisa. Independente se tiver um Império Romano matando, independente se tiver um governo que aparenta ajudar os pobres, independente se tiver um governo que só ajuda os ricos. Enfim, a igreja não importa o aspecto, não importa nada que aconteça na sociedade, a igreja tem que fazer a obra dela. Então, são coisas que atrapalham a fé, atrapalham a obra da igreja, novamente afirmando, se eu ficar com isso na minha mente. Eu tenho que votar nesse governo porque esse governo ajuda mais os pobres. Eu tenho que fazer isso por conta que a fé, ela compatibiliza com essas ideologias. Não, a fé não compatibiliza com essas ideologias, né? Então, isso poderia ser um problema para eles na época, mas não foi. Mas é um problema para a igreja de hoje. Porque a igreja de hoje está dando ouvido, porque a igreja de hoje está trazendo, e porque infiltraram-se na igreja também, no meio dos leigos. Ensinaram os leigos de que isso era certo, de que
o compatibilismo entre o progressismo, entre as ideias esquerdistas com o cristianismo era possível, só que não flui duas águas de uma única fonte. Então, precisamos entender isso. A igreja de hoje está passando sérios bocados, está passando sérios problemas com isso. A gente precisa tirar do nosso meio, a gente precisa voltar para o ensino da verdade, de que a igreja, independente de qualquer coisa, não precisa de nada para fazer a sua obra. Precisa do Espírito Santo e de muito temor a Deus. Né? Dentro da história, né, aconteceu muitas coisas nesse sentido, né, de adorar um Estado, de o Estado tem que ser grande para ajudar. Por exemplo, quando a Igreja Católica se casou com o Estado, foi algo errado, né? Atrapalhou, maculou as doutrinas da Igreja. A gente vai ver muitos escândalos por conta disso. Enfim, né, só dando alguns exemplos. E a igreja de hoje ela não está muito diferente, ela está bem pior do que antigamente, porque está num grau avançado já. Já não é normal uma pessoa falar, não, esse governo aqui ele matou cristão, ele prega contra o cristão e por isso eu sou contra ele. Ele prega contra o meu Senhor e por isso eu sou contra ele. Essas ideologias, por mais que ela tentem abraçar o cristianismo, ela vai dizer que o cristianismo, a religião em específico o cristianismo, é o mal da sociedade. E a gente vai ver que em Roma não estava muito diferente, né? E então o evangelho não precisa de ideologias para aprimorar a sua religião, né? A sua boa ação, segundo Tiago. Pelo contrário, o evangelho é autossuficiente, tendo Cristo como base e exemplo. Então eu não preciso de Marx, eu não preciso do movimento feminista, eu não preciso do movimento cartista, não preciso de nada disso. Cristo é suficiente. Cristo é suficiente para me ensinar e para criar em mim um espírito que eu tenha que ajudar as pessoas. Por amor, obviamente, não é por vantagem, para criar vantagem política para mim, não é isso. Ideológica, não é isso. Então, Cristo, ele cria na igreja motivos plausíveis, motivos amorosos para fazer a boa obra. A boa obra ela não precisa de nada, né? Então, só reafirmando isso novamente. A igreja tem Cristo como base e isso é suficiente, né? Não precisamos de nada além disso. O grande problema, o desafio para os cristãos daquela época e de hoje é se sujeitar à soberania da palavra, que nos leva a enfrentar os ídolos que reverenciamos, ou seja, nós mesmos, né? As ideologias mundanas, nossa falsa ética, moral e justiça. Sujeitar-se ao Evangelho nos implicará mudanças bruscas de posição, sendo elas pessoais e públicas. Isso levará o eleito a enfrentar o mundo, a si mesmo e o grande inimigo da nossa alma. Então, o problema não era esse. Não era o assistencialismo ao pobre, não era nada disso o problema. Não era porque eles eram pobres e eles precisavam tirar dos ricos para dar para os pobres. Não era nada disso, nada disso, nada disso. O grande problema da igreja sempre foi, desde o passado até hoje, se sujeitar soberanamente, se sujeitar totalmente à soberania da palavra. A gente vai ver isso no Antigo Testamento também, que sempre foi um problema, parece que sempre foi uma pedra no sapato das pessoas, uma pedra no sapato de Israel, se sujeitar à soberania da palavra. Então, a igreja hoje, o grande desafio dela não é acabar com a pobreza, não é acabar com esse tipo de coisa, até mesmo porque Cristo disse que sempre vai existir. Os pobres sempre existirão, mas a mim, né, a gente conhece esse versículo. Então, o grande desafio mesmo é eu, no meu coração, se sujeitar completamente à soberania da palavra e entender que a palavra é suficiente, entender que a palavra ela é única e é o meio pelo qual Deus decidiu se revelar aos seres humanos. Então, esse é o desafio enfrentado. Muitas pessoas rejeitam 100% a palavra, muitas pessoas, às vezes, querem contorcer algumas coisas, mas não deve, né, ser dessa maneira. Então, esse é o verdadeiro desafio para o cristão. Esse é o verdadeiro desafio que a igreja enfrenta. Nós sabemos que nós somos seres humanos, assim como Paulo, no culto passado, eu disse que o bem que eu quero, eu não faço. E o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. Então,
se sujeitar ao Espírito Santo, se sujeitar à soberania da palavra. E se sujeitar a isso vai nos mover, né? Nem nos obrigar. A pessoa que se sujeita, ela não vai obrigada. Ela não vai, nossa, eu estou me sentindo obrigada aí porque Cristo está me obrigando. Não é isso. Cristo cria em nossos corações o impulsionamento para ir. Eu não vou porque eu estou sendo obrigada, eu vou porque eu entendi que isso é verdade e eu quero isso, e a verdade é acima de todas as coisas, né? A verdade, o amor, enfim. Então, vai me levar a enfrentar muitas coisas. A nós mesmos, como Cristo disse, que nós devemos negar a si mesmo, tomar a nossa cruz, né? Politicamente falando, no âmbito da sociedade, nós precisamos rejeitar algumas coisas, rejeitar algumas ideias, algumas ideologias. Precisamos. O mundo vai ficar irado por isso? Vai. O mundo vai ficar enojado com isso? Vai. Mas o que? É normal. É o esperado. Cristo disse. Então, eu não devo retardar por conta que o mundo vai ficar irado. Eu não devo retardar por conta que eu não consigo negar a mim mesmo. São coisas que são incoerentes, mas precisamos entender isso, que eu me sujeitar à palavra, eu vou ter que mudar muitas coisas internamente. Mas eu não vou mudar porque eu sou obrigado, eu vou mudar porque, novamente, eu entendi que isso é verdade e isso é o que me transforma naturalmente, né? Então, as ideologias mundanas, a falsa ética das pessoas, a gente vê muito isso. Ah, mas é ético aquilo? É ético isso? É ético? É certa moral? É certa justiça? Nós sabemos que a justiça humana, ela é como um trapo de imundícia comparada à justiça de Deus. Então, tudo isso, se sujeitar à palavra de Deus, vai implicar a nós mudanças bruscas. Ah, mas você não era a favor do aborto? Ups, eu era. Poxa, eu era. Mas agora eu entendi que isso é um pecado gravíssimo. Isso é pecar contra Deus, é pecar contra uma criança, é matar. Não é ético eu matar uma criança. Enfim, trazendo para esses assuntos do dia de hoje, que tem muito crente, muito cristão caindo nisso. Ah, mas você não era a favor de ter um Estado gigantesco que cuida dos pobres? Era. Fui leigo. Mas agora eu entendo que eu não preciso disso, eu não preciso daquilo para fazer a obra. Eu preciso de Cristo e nada além disso. Então, vai causar mudanças bruscas em nós. Se nós estávamos de um lado, o Evangelho vai nos levar a outro lado, totalmente oposto. Então, devemos nos sujeitar à soberania da palavra e entender que isso é o suficiente, porque isso é o que nos garante a salvação, né? E a situação se dificulta mais ainda, pois os não crentes imputavam ao cristianismo uma falta de patriotismo, já que se intitulavam peregrinos, né? Então, novamente agora falando sobre acusações que eles faziam. Ah, vocês não são patriotas, vocês não gostam de Roma, vocês desprezam a cultura romana, vocês desprezam os deuses romanos, vocês desprezam os imperadores. E aí? Vocês são pessoas que são sujeitas à violência, né? Vocês não têm amor nenhum à pátria porque vocês se intitulam peregrinos, falam que vocês não são daqui, vocês são de outra terra, e é isso. E como é que funciona isso? Então, eles queriam colocar isso para os crentes. Falaram, vocês não são patriotas, né? Vocês não defendem a pátria, vocês não têm amor pelo lugar que vocês vivem. De fato, nós não temos. Porque o nosso amor verdadeiro é na nossa pátria, é na nossa nação, que é no céu, é a nossa família lá, por isso que nós somos peregrinos. Esse é o lugar certo. Nós andamos aqui desprezando algumas culturas, algumas ideologias? Sim, infelizmente sim, né? Mas nós estamos com um ponto de partida e um ponto de chegada. E o que tiver nesse meio a gente vai enfrentar, o que tiver nesse meio a gente vai negar, que for contrário a Cristo, obviamente, e o que tiver nesse meio a gente vai passar por cima, a gente vai ser nômade, vai sair andando por aí, não tem muito o que fazer. O mundo não vai querer segurar o cristão, não adianta querer segurar o cristão, não adianta querer segurar o peregrino verdadeiro de Deus. Então,
pode colocar sobre mim alguns títulos. Eu não sou patriótico. Beleza, eu não sou mesmo. Por quê? Porque a minha pátria verdadeira é o céu. Porque a minha família verdadeira, a minha nação verdadeira é a nação do Senhor. Então, o mundo pode falar o que for, pode fazer o que quiser, nós não vamos rejeitar isso. Nós vamos rejeitar isso e nos sujeitar, né, à soberania da palavra, enfim. Né? E eles falavam que também a gente tentava subverter a sociedade. Nós, que somos chamados para ser luz do mundo, sal da terra, estávamos sendo acusados de subverter, de perverter, de causar malefícios à sociedade. Por conta de quê? Por conta de que tem um dos nossos pregando contra deuses falsos e em Éfeso acabou com a economia. Por conta de quê? Por conta de que muitos dos nossos estavam libertando os escravos, tanto da fé quanto fisicamente. Então, se isso for subverter a sociedade, se libertar verdadeiramente as pessoas for subverter a sociedade, beleza, nós estamos pervertendo a sociedade e foi isso para que nós fomos chamados, né? Para levar a luz ao mundo, para trazer o gosto, para trazer a vida ao mar de mortes, ao mar que é pecaminoso. Então, se vocês quiserem, se o mundo quiser colocar isso sobre nós, tendo em prática isso, né? A gente pensa, trazendo assim, né? Vocês são religiosos. Se ser religioso for fazer a vontade de Deus, tudo bem. Me chama de religioso, eu sou religioso com todo prazer, eu sou religioso com todo amor. Então, esse julgamento do mundo, pouco me importa. Esse julgamento do mundo, pouco importa a igreja. O que importa a igreja é o julgamento final. É se a gente vai ou não entrar no céu. Então, acontecia muito isso. E acontece hoje em dia. E a gente tem que estar atento a isso. Falam que os cristãos, né, são fundamentalistas, tradicionalistas, porque são retrógrados, porque a sociedade precisa se avançar, precisa evoluir, mas essa não é a verdade. A sociedade está evoluindo, sim. E evoluir não é sinônimo de melhorar, não. Evoluir é sinônimo de avançar para alguma coisa. E está avançando para cada vez mais calamidade, para cada vez mais vidas entregues totalmente ao pecado. Está caminhando para isso. Os cristãos nesse meio estão se desviando, sim. Estão se apostatando, sim. Mas sabemos que tudo isso é o começo, é o princípio das dores de parto, em que Cristo voltará para buscar a sua igreja. Então, né, não adianta fazer esses ataques à igreja, não adianta falar que a igreja é fundamentalista, que a igreja é tradicionalista, que a igreja defende uma família que é retrógrada, que é quadrada, que é obsoleta. Não adianta, não. Não adianta, essa é a verdade. O cristão verdadeiro, ele tem na mente dele que é isso que a Bíblia falou, e é isso, e é isso, e é só isso, não tem nada mais. Então, não adianta que o mundo fale de mim, não adianta que o mundo tente colocar sobre a minha pessoa. Tudo bem. Eu, como Paulo disse, somos ovelhas levadas a um matadouro todos os dias. Não temos problema com isso. Eu não tenho problema em saber que toda vez que eu me levanto, eu estou indo para a morte. Não tenho problema com isso. A igreja não deve ter problema com isso. De saber que o levantar ao deitar, a gente está caminhando para o matadouro. Não tem problema isso. Não tem problema eu padecer por Cristo. Eu não me preocupo com isso. Aliás, eu fico muito alegre em padecer por Cristo, porque eu vou estar me tornando participante do sofrimento dele. E, enfim, a igreja precisa ter uma mente muito consciente, muito sincera, muito pronta para algumas coisas. Não é tratar com moleza, não é tratar com jeitinho, não é isso não. Nós temos que estar prontos do nosso levantar ao nosso deitar.
estar fielmente caminhando à morte, e é isso, e não tem como embelezar algumas coisas, porque essa já é a beleza, essa já é a própria beleza. O cristianismo tem sangue, tem dor, mas essa é a beleza. Foram com os sangues que foram proclamados os maiores louvores, foram proclamados as maiores confissões de fé. Eu derramo o meu sangue, tudo bem, mas é porque eu creio em Jesus Cristo, eu creio em Deus, eu creio no Deus Espírito e eu não nego isso. Então, a igreja não precisa se preocupar com isso, irmãos. A igreja não tem por que ela ficar imobilizada com isso. É uma verdade que sempre teve, não é uma verdade nova isso daqui. Isso aqui foi dito por Cristo há 2000 anos atrás. Isso aqui foi dito por Pedro há 2000 anos atrás e é isso. Não quer? Beleza. Eu quero porque eu sei que é só aqui que tem as palavras de vida eterna. Lembra de Pedro? Então, os aprendizados que Pedro está ensinando aqui estão sempre ligados à sua vida que ele teve com Cristo e as suas pregações em Atos, né? Então, para não perder muito tempo, eles também sofriam perseguições no sentido de que vocês são arrogantes, vocês cristãos são arrogantes, vocês querem ser melhores que os outros. Falam isso hoje? Falaram isso há 500 anos atrás? Falaram. Falaram isso há 1000 anos atrás? Falaram. Falaram isso há 2000 anos atrás? Falaram. Mas a igreja não se importou com isso. Se eu ser arrogante é eu buscar a santidade, é eu buscar uma perfeição moral, uma perfeição ética, uma justiça verdadeira produzida pelo Espírito Santo, se isso é ser arrogante, tudo bem. Eu sou arrogante. A gente não tem controle sobre o que o mundo diz sobre nós. A gente não tem controle sobre o que o mundo quer fazer com nós. Se o mundo quer nos esquartejar, se o mundo quer nos tirar a última gota de sangue, tudo bem. É por Cristo. Então, chamar a gente de arrogante por conta que a gente busca a santidade, não tem muito o que eu fazer. Não vou dizer, não sou arrogante porque tudo bem, eu busco a santidade e é isso. Os valores da Bíblia eu não negocio. Criando então um ambiente hostil ao cristianismo. Então eles faziam tudo isso, todo esse aspecto que eu já vim contando agora, era para criar um ambiente totalmente hostil para o cristianismo. Então foi nesse ambiente que o cristianismo nasceu. Não foi em berço de ouro, não. Não foi em palácios, não. O cristianismo nasceu na cruz. O cristianismo nasceu na manjedoura. E o cristianismo nasceu no meio das prisões, no meio da dor e no meio do sangue derramado. Então, não tem como embelezar muito, não. Essa é a verdade, que ela é uma beleza por si só. Então, não tem como a gente negociar isso. Não tem como a gente querer engabelar isso. Então, precisamos entender isso. Ter a nossa mente sincera. Tudo bem. Quer falar mal de nós cristãos? Fala. A gente vai continuar mantendo a nossa santidade. A gente vai continuar mantendo as nossas doutrinas bíblicas, defendendo as nossas crianças, defendendo a nossa família, defendendo a nossa pátria. Tudo bem, não tem problema. O mundo vai passar. Se eu for bem visto pelo mundo ou não faz diferença para mim. Se o meu trabalho como cristão for bem visto pelo mundo ou não faz diferença para mim. Então, a gente precisa entender algumas coisas. E isso tudo, nesse ambiente hostil, como eu disse, causava muita perseguição, né? A violência. Esse querer imputar aos cristãos essas coisas é o argumento de que estamos desumanizando eles e por conta disso é ético e moral
nós matá-los, agredi-los e mentir sobre eles. É o que acontece hoje em dia. Querem fazer isso com os bebês. Desumaniza, e por conta disso é ético eu matar, e por conta disso é moral eu matar. Fizeram isso com os cristãos na época. De que era ético. Por quê? Porque eles não são humanos, porque a gente pode usar violência contra eles porque eles não têm amor pela pátria, por conta que eles querem ser arrogantes, por conta disso, por conta daquilo, por conta que eles são do jeito que eles são e é isso. Então, não tem muito o que fazer. Acontecia violência mesmo, como Paulo, que outrora perseguira a igreja. Paulo perseguiu, pensando que estava fazendo certo para as leis, estava fazendo certo para as coisas. Enfim, ele perseguiu a igreja. Nero perseguiu a igreja. Um dos homens mais sanguinários também que a igreja já viu. Coliseu, as ruas, o fogo, a espada, os leões. Tentaram usar tudo isso. Mas o cristão que ele tem uma fé genuína, que ele tem a certeza mesmo da salvação dele, que ele tem a certeza mesmo de Cristo, como eu disse, não importa. Meu sangue eu derramo, meu suor eu derramo, se o mundo for reconhecer ou não, independente, eu não estou preocupado com o reconhecimento do mundo. Então, precisamos entender essas coisas. Se for necessário nós derramarmos o nosso sangue, derramaremos. Se for necessário derramarmos o nosso suor, derramaremos. E também na parte econômica. A gente viu isso em Tessalônica, a gente viu isso em algumas outras exposições também, em todo o ano, a gente viu isso, que recusavam contratar os cristãos por serem cristãos. Obviamente tinha no meio dos cristãos pessoas que não queriam trabalhar, que queriam viver às custas dos outros, como nós vimos em Tessalônica, havia. Mas não era por esse motivo que eles não queriam contratar os cristãos, era porque eles odiavam, por conta que o cristão era muito mal visto na sociedade, mas, como novamente retratando, não importa. Não tem valor eu ser bem visto na sociedade, não tem valor eu ser mal visto na sociedade, né? Então, era difícil para o cristão, com toda essa violência, com toda essa perseguição, até mesmo no trabalho. Eu não posso ser contratado porque eu sou crente. Eu não posso sustentar a minha família por meio do meu suor no trabalho porque eu sou crente. Eram questões que às vezes abalavam a fé das pessoas e que abalam hoje em dia, né? Mas não é motivo para abalar a nossa fé. E a gente vai ver isso mais para frente, sobre a segurança que nós temos em Cristo, e enfim. Então tinha também, novamente retratando, a perseguição psicológica. Falar, vocês são isso, vocês são aquilo, novamente trazendo para os dias de hoje, né? Adjetivando. O que Hitler fez com os judeus? Vocês são porcos, vocês não são humanos, vocês trouxeram mal para a Alemanha, vocês fizeram isso, vocês fizeram aquilo, isso e isso. Por isso que é justo a gente matar. Com os cristãos, vocês são fundamentalistas, vocês estão querendo matar os homossexuais, vocês estão querendo perverter a sociedade. Por isso que é justo a gente matar. Eles querem fazer isso. Essa é a estratégia do mundo, essa é a estratégia do inimigo, e sempre foi assim. Mudou o nome, pode ter mudado o nome, pode ter mudado os parâmetros, mas é a mesma coisa. Então, é uma constante isso. Muitas coisas no cristianismo são constantes, né? O ataque à igreja sempre foi constante, a perseguição à igreja sempre foi constante, infiltrar no meio da igreja sempre foi constante, rebater tudo isso sempre foi constante. Lutar contra o mundo sempre foi constante. É constante hoje em dia? A gente vê isso verdadeiramente no meio da igreja hoje em dia? A igreja lutando mesmo contra essas ideologias?
a igreja lutando mesmo contra o mundo, a gente perdeu a constância que o Evangelho por natureza produz. Então, a igreja, assim como Israel e Jeremias vai dizer, a minha filha está mortalmente ferida. A igreja de hoje, ela não está bem, por mais que ela tenha templos enormes, por mais que isso, e enfim, isso, por mais que tente dizer argumentos, a igreja não está bem. Então, a igreja precisa ser sarada, precisa de um bálsamo, precisa do Espírito Santo, né? E tinha perseguição também religiosa, né, por parte dos judeus, que os judaizantes que queriam trazer ao cristianismo as práticas da lei, enfim, tinha isso dentro da igreja, sempre foi constante. A gente viu isso em Filipenses, viu isso em Colossenses, viu isso em todos os lugares. Os apóstolos sempre apontaram para isso, que se infiltravam dentro da igreja. E o que a igreja de hoje pensa? O que a igreja de hoje está vendo? No caso, o que a igreja de hoje não está vendo, né? Porque estão se infiltrando dentro da igreja, se infiltraram dentro da igreja, e a igreja está lá, ouvindo, aceitando qualquer heresia, aceitando qualquer tipo de palavra. Mas os apóstolos sempre ensinaram, falaram, vão se infiltrar dentro da igreja. Os judaizantes, os falsos mestres, os falsos profetas vão estar aí a todo tempo. São sementes do inimigo, plantadas pelo inimigo, e vão tentar tirar a igreja dos trilhos. Só que não tirou, por conta que a igreja foi submissa ao Espírito Santo. Se a igreja hoje não tomar cuidado, alguns vagões vão descarrilhar. Então, precisamos entender esse tipo de coisa, né? Tudo isso são as armadilhas do inimigo para cansar a alma, o espírito e o corpo dos eleitos, individualmente e corporativamente. No entanto, a promessa de Cristo Jesus se cumpriu, se cumpre e se cumprirá. Né? Mateus 16, 18. Agora lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, é neste contexto que o apóstolo escreve a carta. Está vendo esse tanto de problema? Só numa introdução, o que daria para uma pregação inteira. A igreja enfrenta, mas a igreja não conhece. A igreja vai perecer por conta que ela não conhece. A igreja está aparecendo por conta que ela não sabe onde está escrito, por conta que ela não sabe as doutrinas que foram ensinadas por Cristo e pelos apóstolos. Precisamos voltar, como nós estamos voltando, como a Igreja para Sempre em Cristo está voltando para os trilhos, que de fato deveriam ser, né, modelo para todas as igrejas, né? Então, precisamos voltar aos trilhos, precisamos estudar a história, irmãos, precisamos estudar o cristianismo, estudar a Bíblia. A gente vai ver, vai ser fácil, assim, entre aspas, né? Vai ser fácil a gente suportar esse mundo, se a gente estudar verdadeiramente a palavra de Deus, se a gente estudar o curso da história do cristianismo até aqui. Como eu disse, as coisas não mudaram tão fáceis. E como que os cristãos daquela época venceram aquelas coisas? Precisamos estudar isso para nós cristãos de hoje vencer as mesmas coisas com nomes diferentes. Então, precisamos lutar contra isso. Precisamos ser a resistência contra o mundo, contra essas ideologias mundanas, né? Então, Pedro está falando de uma igreja sofredora. Como pedir ao perseguido e à igreja que ela permaneça no Evangelho, mesmo que ela sofra, seja levada pelas ruas como um sentenciado à morte, derramando seu sangue por apenas professar a vossa fé ou apenas por negar as coisas que o mundo oferece? Então, é nesse contexto, como a gente viu, inúmeros problemas. Então, Pedro está falando com uma igreja que sofre. Pedro está falando com uma igreja que é perseguida, que as casas são derrubadas, que arrebentam a porta e passam o fio da espada. Está falando para esse tipo de gente. Está falando para esse tipo de pessoa, para esse tipo de cristão, em que se eu for para o trabalho, é perigoso eu morrer. Em que se eu for para a reunião na casa do meu irmão, é perigoso eu morrer. Que no meio do culto lá que está acontecendo é perigoso os romanos vierem e nos matar. É para esse tipo de cristão que Pedro está falando.
Eu tenho certeza que aqui provavelmente ninguém, ao vir para a igreja, sofre perseguição. A gente aqui não tem a nossa vida posta em risco ao vir para a igreja. Ninguém vai entrar aqui pelas portas, vai sair atirando em todo mundo, vai sair passando a espada em todo mundo. Nós temos essa segurança, né? Mas eles não tinham. E mesmo assim eles confiavam até a morte. Então, como que a gente fala para esse tipo de cristão? Pedro vai falar para aquele tipo, e para nós hoje eu vou falar a mesma coisa que Pedro falou, né? Então, a melhor maneira de encorajar a igreja e seus membros é apontando para as obras de Deus e suas promessas. Por isso, o apóstolo começa sua carta intitulando-os de estrangeiros, indicando que o nosso prometido lar está a curto passo de nós, criando então motivos e forças para não parar em meio à peregrinação. Então, Pedro começa chamando de estrangeiros, vocês que estão eleitos estrangeiros, que vivem como estrangeiros aí em Ponto, Galácia, Capadócia, enfim. Ele chama a gente de estrangeiro para estar na nossa mente. Nós temos um ponto de partida, mas nós temos um ponto de chegada. Nós temos o nosso início, mas o nosso fim, ele não é um fim verdadeiro. Ele é o início da glória de Deus. Então, estava isso na mente deles. Estrangeiro, eu sou um peregrino. Eu sou um peregrino, falava isso sorrindo. O sangue descendo, mas falavam sorrindo. Eu sou um peregrino por quê? Porque o meu alvo, porque a minha cidade é a Nova Jerusalém. Porque o meu rei e o meu Deus é o Senhor Jesus Cristo. Lá eu não terei fome, lá eu não terei nada disso. Lá os perseguidores não me alcançarão. Então, olha que maravilha. A gente viu tanto de problema. E a gente está vendo Pedro tratando todos esses problemas com algumas palavras que são importantes para a nossa compreensão. Então, vocês peregrinos, vocês que vivem como estrangeiros, o que estava na mente deles? O meu lar é o céu. Então, não importa o que eu passe aqui na terra, porque o meu lar é o céu. Porque a glória, as dores futuras não se comparam à glória vindoura, como Paulo também vai falar isso. Então, tinha isso na mente deles. Quando a gente passa pelas as dores, quando a gente passa pelas provações, tem isso na nossa mente? De que, tudo bem, estão me perseguindo, estão me matando, estão perseguindo os meus irmãos, mas eu tenho em mente, o meu lar é o céu. Né? Então, também ele os chamava Então, ele chamava eles de eleitos para trazer a mente deles. Lembrem-se da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês eleitos, vocês foram eleitos. Eu vou explicar isso mais para frente. Lembrem-se da graça. Lembrem-se do amor. Lembrem-se da salvação que nos foi anunciada por meio do sofrimento de Jesus Cristo. Então tinha isso. Não importa as dores, porque o meu lar é o céu. Não importa o mundo, nem o inimigo, porque o meu Senhor é o Senhor Jesus Cristo, que venceu a morte, que venceu o mundo e que me prometeu a segurança. Então, tem que ter isso na nossa mente quando a gente for passar as dores da nossa vida. Quando a gente for enfrentar as ansiedades que nos afligem, quando a gente for enfrentar os problemas que são trazidos a nós. Tudo bem, estão querendo tirar minha casa, estão querendo tirar o meu carro, estão querendo tirar o meu emprego, estão querendo tirar os meus irmãos. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu sou um eleito de Cristo, eu sou um eleito de Deus, eu sou um estrangeiro. O meu lar é o céu. Então, estava isso na mente deles. Por isso que foi fácil para eles suportar os leões, suportar a espada.
suportar toda a perseguição, tanto falada quanto na agressão, né? Então, tenha isso na sua mente. Você é um eleito de Deus e você vive aqui na terra como um estrangeiro. Então, é importantíssimo a gente entender isso. Cristo suportou a provação no deserto por meio da palavra. Então, palavras-chave nos ensinarão a suportar as grandes provações, né? Então, Pedro está falando isso para esse tipo de gente, né? No entanto, ele fala isso para incentivá-los a permanecer no Evangelho, né? Lembra que a pergunta era essa: de que maneira Pedro poderia falar para incentivá-los a permanecer no Evangelho, para a igreja permanecer no Evangelho? Então, a melhor maneira é falando das obras de Cristo. Isso. No entanto, quaisquer motivos a não ser Cristo que busquemos para permanecer na igreja é inutilmente falho e insuficiente. Alguns buscam como motivo pessoas, outros a estruturas, outros ainda por status, outros pelo medo inconsciente da condenação, faltando amor pela salvação. Inúmeros são os motivos que as pessoas colocam para permanecer na igreja, porém apenas um tem o poder de fazê-los permanecer. Então, ele está incentivando. Às vezes a gente quer muito incentivo, a gente precisa, eu preciso ter um incentivo, eu preciso ter um incentivo para eu levantar de manhã, para eu ir trabalhar, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Nós não precisamos disso. Quer um incentivo? Seja o homem da casa como Deus pede. Quer cuidar dos filhos? Um incentivo para cuidar dos filhos? Seja a mulher da casa como Deus pede. Então, é esse. Não tem outro incentivo para a gente querer ficar vivendo a nossa vida aí, não. Não é livro de, eu estou encontrando agora o meu propósito, porque eu quero viver assim, porque eu quero ser feliz, porque isso e por aquilo e tal, e tal, e tal. Só que não é isso. O motivo, novamente, é quando a gente se sujeita a isso aqui. A gente não é obrigado. A gente é levado, a gente age naturalmente, por conta de que a gente foi liberto pela verdade. Então, quer motivos? Busque santidade. Busque viver como a Bíblia ensina. Busque ser o homem como a Bíblia ensina. Busque ser a mulher como a Bíblia ensina. Busque ser o filho como a Bíblia ensina. Busque ser o irmão como a Bíblia ensina. Busque ser o presbítero, o pastor, o mestre. Busque ser o obreiro. Busque ser o cristão como a Bíblia ensina. Esse é o motivo para você permanecer no Evangelho. Ser como Cristo. Então, eu não vou ficar na igreja, ainda que eu possa vir para a igreja, eu não vou permanecer no Evangelho por conta de uma estrutura, por conta de que o templo é muito bom, porque o templo tem muitos banheiros, porque o templo é gigante, porque acolhe muitas pessoas, porque eles dão cesta básica, porque o meu irmão vai para a igreja, porque a minha mulher vai para a igreja, porque o meu esposo vai para a igreja. Você não vai conseguir se sustentar no Evangelho e não na igreja. Na igreja, templo, se não for por Cristo. Então, é o alvo disso tudo. O único motivo para permanecermos no Evangelho é Jesus Cristo. Então, o único motivo para suportarmos tudo é Jesus Cristo. Como Ele suportou e como Ele orou para que nós pudéssemos suportar, para que nós pudéssemos ter fé. Esse é o único motivo. Ninguém melhor que o apóstolo Pedro para nos dizer isso. Portanto, nos atentemos às suas palavras e tenhamos em mente suas vivências com Cristo. A intenção de Pedro ao dizer-lhe sobre a eleição não está em explicar minuciosamente como Deus os elegeu, e sim em encorajá-los, pois Deus os tinha escolhido.
Embora haja diversos debates sobre como ocorre a eleição, não é esse o foco da carta e não será esse o foco da exposição, ainda que seja exposta a interpretação mais bíblica possível sobre esse tema.